Questão.
Bondoso Deus, amantíssimo Pai, na tua presença estamos para te agradecer pelo seu cuidado, pelo seu amor. E queremos pedir também, Senhor, que permaneça conosco, seja conosco em todos os momentos de nossas vidas. Pedimos a tua presença também para este culto que vai se iniciar. Que o Senhor possa usar a pessoa que vai falar a nós e possa preparar também o nosso coração para receber a mensagem. Perdoe os nossos pecados, fique conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu vou colocar os irmãos em pé e vamos cantar o hino 319. 319. Se tu buscares a Jesus. Muitas vezes nós esquecemos de que Jesus não quer que nós se
temos só o que nós ganhamos aqui neste mundo. Ele quer que nós almejemos algo maior, a vida eterna, a paz interior, uma paz eterna, uma paz que você não vai ter mais medo de perder. Às vezes nós gozamos de uma determinada segurança, entre aspas, mas ao mesmo tempo nós tememos a perda. E algumas pessoas até mesmo esquecem do benefício que Deus tem feito na vida dele por alguma perda que houve na sua vida. Devemos ter muito cuidado com isso, porque Jesus ele não garantiu aqui nesse mundo, como o irmão Andrade falou ontem, uma determinada paz. Ele disse que nós teríamos aflições. E Jesus, quando esteve aqui, narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 9, e o verso capítulo 9 do Evangelho de Mateus, Jesus aqui, ele está narrado aqui que Jesus capítulo 35, capítulo 9, verso 35, diz assim, que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Esse foi o trabalho de Jesus. Jesus viu que nos seus dias havia muitas enfermidades, de maneira que eles tinham as enfermidades como sendo julgamento de Deus, castigo de Deus, desprezado por Deus. E não são os dias de Jesus, quando nós caímos numa decadência material ou espiritual, nós ouvimos alguém dizer que pode ser por você ter pecado, por você ter não cumprido a vontade de Deus. Jesus, como nos dias de hoje, a gente encaramos a pobreza como sendo pessoa desprezada por Deus. Jesus veio quebrar isso. Ele veio pessoalmente curar as pessoas, mas queria que ela não se prendesse só à cura, àquele conforto que ele dava onde aqui esteve. Ele queria que as pessoas buscassem algo demais, almejassem a vida eterna. Irmãos, quando nós viemos à igreja, esquecemos, para poder esquecermos que o objetivo nosso é buscarmos a vida eterna, é ter a vida eterna, a gente não vamos se entristecer quando as coisas dão errado. Quando pode acontecer de alguém ficar desempregado, não se sinta abandonado por Deus. Quando a enfermidade surgir em sua vida, e hoje não está difícil a gente contrair enfermidades. Nós estamos vivendo num mundo que a atmosfera é enferma, a água não é saudável, o ar que respiramos também. A gente pode sair bom, aparentemente, e voltarmos doentes. Eu mesmo, na viagem que fiz, passei uma semana bem doente, sentindo dores, como se fosse gases, uma dor incrível, que eu até imaginei que seria coisa pior, Senhor, que isso não vencer para a minha morte. Uns sintomas estranhos, esquisitos. E a gente tem que orar a Deus para que. Mas isso não deve fazer que devemos sentir desprezado por Deus. É no momento em que nossa fé deve estar mais firmada, devemos confirmar cada dia mais. Nós buscamos a fé, irmão, de uma forma tão boa, sem contradição, sem perseguição. Muitas vezes nós somos os perseguidores.
Porque nós criamos ideias que podem esmorecer outras pessoas. E Jesus, sabendo o verso capítulo 10 e o verso 10, logo, a primeira parte, fala que o ladrão veio para roubar, de João, roubar, destruir. E quando eles fazem isso, literalmente, nós estamos falando de roubo. Jesus está falando de roubo da nossa esperança. O engano veio trazendo, é como se roubasse de nós aquilo que Deus quer nos dar, a confiança nele. E muitas pessoas às vezes roubam essa boa esperança que Deus quer dar a nós. Sabe quando? Quando somos acusados de que é a mão de Deus que está pesando, quando nós passamos por alguma dificuldade, quando as coisas estão dando tudo errado. O ladrão vem e diz: Deus esqueceu de você. Ele quer roubar a nossa esperança, a nossa salvação, a nossa confiança em Deus. Quando o seu objetivo não é alcançado na vida, você luta tanto e não deve deixar de lutar, porém deve colocar isso como sendo o fator principal da presença de Deus em sua vida. O fator principal de nossa salvação não deve ser confundido com algo que você pode ganhar ou perder aqui neste mundo. Porque Ele veio nos dar a vida abundância, Ele veio nos dar a vida eterna, Ele prometeu para isso para nós essa certeza. Então, o inimigo, ele quer nos tirar isso em mente. Nos dias de Cristo, era necessário ele fazer cura, aliviar as dores, tirar esse peso de que ele não estava preocupado com aquele que estava enfermo. Mas Jesus já veio, já morreu por nós temos convicção disso. Mas o inimigo ainda coloca em nossa mente essa dúvida de que Deus não está com você. E a nossa carreira cristã não deve ser escrita com esse pensamento, com essa desconfiança, pelo fato de você passar por uma dificuldade, pelo fato de você ter abandonado a Deus, ou as coisas terem dado errado em sua vida. Interessante que ele disse que, no verso 26, diz que vendo ele a multidão acompanhando, compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelha que não tem pastor. E nosso pastor é Jesus Cristo. Ele nunca nos abandonou. Ainda que devemos ser perseguidos, ainda que devemos padecer pobreza, mas Ele não nos abandonou. E Jesus viu aquela multidão ali abandonada porque os líderes dos seus dias apresentavam isso como sendo o castigo de Deus. Para nós isso era o tempo medieval, nos dias de Jesus. Mas é triste saber que existe nos nossos dias. Nós vivemos medievalmente sem compreender o amor de Deus. Por que parece, irmãos, que isso acontece mais com o povo que conhece a verdade. Esse risco é maior para nós do que para quem está no mundo. Infelizmente, nós éramos para ser cheios de esperança, cheios de confiança, cheios de ânimo, mesmo quando as coisas deram tudo errado, porque nós vimos mais o amor de Deus, estudamos o amor de Deus, o seu grande amor, o seu sacrifício, o que Ele fez por nós. Mas infelizmente, às vezes nós deixamos ser levados pelo enganador,
Nós invertemos. E às vezes somos surpreendidos com pessoas que não estudam tanto o amor de Deus, mas tem tanta confiança em Deus, tanta convicção de que Deus que aquilo que está passando, Deus vai resolver. Mas pelo fato de nós conhecer a palavra de Deus, nós demoramos nas coisas negativas. Nós achamos que já é só acontecer e falar, onde foi que eu vi? Imagine se Jó fosse se martirizar de que ele havia errado. Ele foi induzido a se achar pecador, a se achar indigno. Nós também podemos passar por essa experiência. Jesus vendo os seus discípulos preocupados com a sua ausência, no capítulo 14 do Evangelho de João, nós encontramos ele dando uma promessa maravilhosa. Quando ele deixou narrado aqui para nós, ele dizia, não se turbe com os vossos corações. Jesus não estava falando para pessoas que não davam com ele. Pessoas que viu ele curando, viu ele ressuscitando. Mas Jesus sabia que, como nós somos hoje, às vezes deixamos esse mesmo sentimento de achar que Jesus não está presente, nós estamos sendo abandonados. Isso deve ter uma promessa para nós também. Não devemos deixar nosso coração ficar ocupado. Às vezes é necessário, irmão, eu falar da minha vida. Porque a minha vida é um testemunho da minha caminhada espiritual. E muitas vezes eu ficava pensando, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou alcançar isso? Mas isso tem me deixado eu permanecer ao lado de Cristo. Na minha jornada de igreja, eu já vi muitos amigos meus que estudou comigo, que sentou, que pregou, tem abandonado, porque ele disse, eu não me adapto à igreja. É uma família que fez as mães, os irmãos, e eles não se adaptaram à igreja, dizendo que Deus não estava com ele. No mesmo estado meu, a escolha, a fé que Jesus dá a mim e deu a muitos no passado, é a mesma que foi dada a eles também, e a cada um está sentado nesta noite. Deus não deu nada a mais, a menos do conhecimento e esperança que nós nesta noite estamos aqui temos. Cabe nós fazer disso uma realidade em nossas vidas. Essa promessa, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, não foi só dada para eles, foi para todos que aceitaram Jesus como Salvador. Ele disse que na casa dele havia morada, se assim não for, ele não teria dito. Ele disse que ele foi preparar um lugar. Ele disse que quando ele for, voltaria e receberia para ele mesmo, para que onde ele estiver, nós estivéssemos também. Essa é a promessa dada para todo mundo. Não tem aqui maior nem menor. Nós estamos aqui lutando pela mesma salvação, pela mesma esperança, pela mesma promessa. E por que às vezes nós ficamos tão cabisbaixos? Como se Deus desse mais bênção para um do que para outro. Então essa esperança, irmãos, que é um tesouro em nossas vidas. Quando nós viciamos isso aí, não temos razão para não vir aqui e ficarmos felizes, ainda que as coisas estivessem dando errado. Ainda que tudo aconteça de você, não está materialmente bem, igual ao seu irmão, mas a promessa é a mesma.
no capítulo 1, aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, no verso 35, nós encontramos aqui ele narrando pessoas que foram fiel ao Senhor. Quando diz assim, no verso 36, outros, por sua vez, passaram por provas, escárnios, açoite, assim até se alguns em prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrino, vestido de pele de ovelha e de cabras, necessitados e afligidos e maltratados. Quem foi isso? E por que às vezes nós estamos simplesmente, irmão, as coisas não têm dado certo, a gente perdoando? Ficamos tristes na igreja. Eu cheguei uma quarta-feira na igreja lá de Araxá, onde eu estava, eu fui fazer o culto, e uma cara de tristeza, de irmãos. Quarta-feira é o dia que devemos estar alegres, é o dia que nós falamos com Deus, é o dia que os discípulos naquele dia lá no Pentecoste estavam felizes, e que Jesus espera que aqueles que vêm à casa dele, seja na quarta, como hoje, devem estar aqui alegres, felizes, porque temos essa esperança da vida eterna. A promessa da vida eterna foi dada a nós. De maneira, irmãos, que muitos nem vêm à igreja, muitos têm motivo para não vir à igreja, motivos que poderiam ser superados. É bem verdade que alguns estão enfermos, mas nós reformistas estamos passando por uma fase muito difícil, em que parece que aos cultos da igreja não é mais interessante. Mas estes homens eram perseguidos. A espada estava no calço deles para o destruir. Eles eram alegres, eles sabiam o que eles queriam. Eles sabiam que eles estavam lutando. Eles sabiam por que eles poderiam morrer. Era porque eles queriam a vida eterna. E nós? Por que estamos aqui? É pela nossa salvação, que cremos que Jesus morreu por nós, ou nós nos acostumamos a vir à igreja? Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de me acostumar com a igreja e vir aqui só por acaso. E isso cabe a mim e a você, irmãos, a nós, fazer desse conhecimento de Deus ser verdadeiro nas nossas vidas. E não é fácil. Ter fé também não é fácil. Ter fé é saber que quem prometeu é verdadeiro. Que quando você confia que alguém lhe deu o endereço certo, você não tem nem saber. Ele disse que é entrando aqui. Ele disse que era por aqui. E às vezes nós confiamos mais no GPS do que em Jesus Cristo, né? E muitos têm morrido porque confiam no GPS e têm entrado em algumas dos carros. Mas o GPS que Jesus nos deu, que é a sua palavra, nós colocamos dúvidas nas suas promessas. Nós deixamos de cair, de andar no caminho que Ele mandou. E por pouco, as portas da igreja não é encerrada. Porque às vezes nós negligenciamos.
Mas estes homens não se esconderam, não se limitaram, eles lutaram, e diz a palavra que eles nem alcançaram a promessa, mas eles acreditaram. É considerado como heróis da fé. Às vezes nós atribuímos uma pessoa herói, sabe quando? Quando ele é bom sucedido na vida. Você é um herói. Você deu a volta por cima. Mas a nossa vida espiritual, às vezes, nós largamos de novo. Mas nós precisamos ser um herói semelhante àqueles homens. Homens que não temeram a morte. Eu acho que eu estou muito confortável ainda em meus dias. E a palavra diz que dias virão piores. E eis o momento, os dias de nós nos prepararmos. Nós estamos aqui unidos em oração, buscando a presença do Senhor, alimentando essas promessas escritas na santa palavra de Deus. A carta de 1 João, capítulo 2, verso 25, diz: esta é a promessa que Deus fez, a vida eterna. Queremos o que mais? Algo que ninguém pode nos dar, a não ser Deus. Uma segurança que ninguém pode tirar de nós. Quando Jesus Cristo esteve, disse que uma multidão, narrava no Evangelho de João, capítulo 6, 25 a 27, de que muitos acompanhavam Jesus, sabe por quê? Pelo pão, pelas bênçãos. Será que nós somos tão classificados como eles? Que estamos aqui se as coisas der certo? Que só cantamos o hino quando cantamos uma vitória material? Que só vimos a igreja quando é para agradecer, porque olha, a patrão me deu o salário, eu passei no concurso. Jesus não precisa disso. Jesus quer que nós acreditemos e criamos na sua salvação. É isso que Ele quer de nós, isso que Ele quer de mim. Que nós estejamos aqui porque cremos no Deus verdadeiro, um Deus que nos liberta, um Deus que nos dá a vida eterna, nos dá a salvação. Não precisa nós ter muita coisa não, só precisamos crer nisso aí. Ter fé, ter confiança. É interessante, 100 anos da igreja. Quem acompanhou, quem leu a revista, viu que não custou barato. A igreja permanecer até hoje com essa promessa, defendendo essa fé. Não custou barato nós estamos hoje aqui reunidos com o título de Igreja Adventista Sétimo Dia Movimento de Reforma. Muitos não acreditaram, abandonaram, criaram outras ideias e abandonaram o barco. Mas Deus sempre teve os fiéis. E quando tudo parece acabado, Jesus dá a vitória. E aqui nós estamos. Essa fé que Deus quer ver em mim, quer ver nos irmãos. É esta a razão que Deus quer ver em mim e em cada um de nós que vem à igreja. Contagiarmos um ao outro com essa esperança. No livro Carta aos Coríntios, verso 15, 1 Coríntios, verso 15, capítulo 15, verso 19, textozinho que sai da nossa lição, disse que se queremos a Jesus só para este mundo, para esta vida, somos o pior de quê? Somos os mais miseráveis. Então, nós devemos lutar para termos a vida eterna. O inimigo, ele vem só para destruir, roubar, matar. Ele quer que nós percamos essa esperança. Irmão, chamo o nome dele errado, né? Eu costumo mudar o nome das pessoas. Como lá no Júlio fez o
Ele disse que Satanás não usa mais as armas que usou com Jó em tirar riqueza. Hoje me dá. Porque a pessoa tendo, é mais fácil esquecer de Deus. E eu gravei isso que ele falou e disse que é verdade. Tem que ter cuidado. E algumas bênçãos que o Senhor tem me dado, por pouco não me fez eu não vi a igreja sempre. Não ter mais tempo a visitar meus irmãos. Não ter mais o objetivo da vida de visitar alguém que está doente, está enfermo. E aí tem que ter cuidado com isso. Porque o inimigo quer nos prender em promessas que não nos dá a vida eterna. Irmãos, precisamos acreditar no poder de Deus. Acreditar nas promessas que o Senhor fez a nós. Mas essa crença que devemos ter, essa convicção, ela é como uma semente que influencia outros. Não é aquela esperança de dizer eu estou bem, aparentemente com Deus, não estou nem aí com o irmão César. É aquela convicção que você contagia o próximo. Eu sinto falta de nós olhar para o outro, no culto, tudo bem, abraçar, porque temos essa mesma promessa. Nós vemos isso nos olhos dos irmãos, contagiado pela esperança. Às vezes é preciso surgir algo na sua vida para que nós venhamos ver isso. Mas não vamos esperar ficar doente, não, irmão, que nós podemos ser decepcionados. Nós podemos ser decepcionados. Vamos viver essa experiência entre nós. Toda a promessa de Deus não foi só para ficar em si. Eu costumo dizer que se a promessa de Jesus fosse de vida eterna, fosse só para mim, eu ficaria em casa, feliz, para não se contaminar com ninguém. Mas Ele quer que nós contamine as pessoas com essa promessa, com essa certeza. Eu sou contaminado com alguns irmãos que eu vi e fui enterrá-lo, fui sepultar, ajudar a sepultar, pessoas que morreram firmes na fé, animados na fé. E quando eu estava inexperiente na minha carreira cristã, eles me davam ânimo pela perseverança, pelo cuidado na causa de Deus. E nós? Será que essas palavras não se turbe o vosso coração? Está sendo lembrado quando surge o problema em nossas vidas? Ou nós estamos aqui igual aquele só pelo pão que perece, mas não pelo pão que permanece, que nos dá a vida eterna. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos ser daqueles que foram perseguidos, aqueles que não temeram a morte, não temeram ser ignorado, não temeram ser apedrejado, ser caluniado, ser discriminado, mas permaneceram firmes até a morte. Que o Senhor nos abençoe, que essa esperança venha ser nossa. Que essa esperança possa ser vivificada entre nós, assim como Davi falou: Senhor, vivifica em mim a esperança da salvação, da vida eterna. Aí nós fazemos tudo na igreja com vontade, com amor, porque nós temos esperança da salvação. E quando perdemos isso aí, irmãos, é triste. Apocalipse diz: tem nome de quem vive, mas o quê? Mas está morto. Está morto, esqueceu o quê? De cair. E Deus quer que nós estejamos com a cabeça erguida, buscando a sua palavra, sendo consolados com as suas promessas, e a igreja de Deus ser gloriosa. E quem vai fazer Deus, a igreja gloriosa aqui na terra, somos nós, acreditamos
acreditando no seu poder, nas suas promessas. Que o Senhor nos abençoe, com a sua graça. Amém. Amém. Eu convido os irmãos a abrir vosso cenário para a conclusão do de ordem 416. E ao louvar o Senhor, vamos doar nossas ofertinhas. Querido Pai Celestial, louvado seja o Senhor por ter tirado os obstáculos que poderiam ter impedido de não estarmos aqui presentes. Queira perdoar nossos pecados
e concedesse o teu Espírito para que possamos estar animados, dispostos e contagiando um ao outro com essas promessas. Amém. É triste quando você chega em um lugar em que você não vê ânimo, você não vê Cristo, você não vê alegria, você não vê esperança nas pessoas. Então, Senhor, não deixe que o seu teu Espírito se afaste de nós. Restitui em nós essa esperança da vida eterna, esse desejo de estar contigo e a confiança de que tu está presente ao nosso redor. Amém. Guarda-nos o seu fraternal cuidado, Senhor. Uma vez eu te peço, perdoa os meus pecados, joga no vago do esquecimento. Assim como o servo Paulo falou, que esquecendo daquilo que passou e prosseguindo para a frente. Muito obrigado, Senhor, por nos dar esta graça de podermos começar de novo, restaurar nossas vidas. Não deixe que a nossa alegria esteja baseada em coisas materiais, mas que esteja baseada na promessa da vida eterna. Agradecer por teus filhos, aqueles que se encontram enfermos, do lar, especialmente o irmão aí, que ele dá força àquele irmão, para que ele possa voltar a louvar e a pregar a palavra. Nós suplicamos com Maria conosco, com nosso Pai paz, nos renovando em nós essa esperança da salvação, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão vir na fronte para o assim nós vamos tudo que a graça e a misericórdia do Senhor conosco, por isso conceda a noite de paz. E abençoe a todos que doaram essa oferta. Seja assim, para a bênção da sua paz.